Nós estamos na Quaresma e para falar um pouco sobre a Quaresma eu convidei o padre Fernando Lourenço da paróquia São João Batista no Jardim Água Boa. Padre, nós estamos aí começando praticamente a Quaresma. O que é a Quaresma? O senhor pode responder? A Quaresma é esse tempo de preparação em direção à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Quaresma são 40 dias onde os cristãos se unem ao povo de Israel que durante 40 anos viveram no deserto, purificando das idolatrias. E nós também nos unimos nesse tempo ao mistério do Cristo no deserto, porque Jesus, depois que ele fora batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele venceu as tentações, dizendo para todos nós que com ele nós somos capazes de vencer todas as tentações. O que é proibido e o que não é proibido? Fala-se muito, isso não pode na Quaresma. Isso é verdade, padre? Na Quaresma, costuma-se fazer diversos exercícios espirituais, Um deles, muito conhecido, é o jejum na quarta-feira de cinzas, a caridade, e também a própria oração. Então, são os três elementos importantes desse tempo quaresmal. O jejum quer justamente nos lembrar da privação, Claro que na sociedade contemporânea existem diversas modalidades de jejum, ou por razões médicas, ou por razões estéticas, mas o jejum cristão nada mais é do que o sair de si mesmo, e estar atento ao outro, de tal modo que o jejum ele deve estar unido à caridade, de tal modo que nós vamos entender que o jejum ele é fecundo quando é exercido na caridade. O jejum por si mesmo ele é estéril. Com relação à Igreja Católica, as missas elas acabam se tornando mais vezes, padre? Até porque muitas orações são necessárias. Nesse tempo de Quaresma, sobretudo na quarta-feira de cinzas, nós aumentamos o número de missas, dado essa questão da pandemia, e é importante perceber que também nós realizamos nesse tempo a Via Sacra, ou seja, recordar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo em direção ao Monte Calvário. E, de fato, é o caminho de todo cristão, de toda pessoa que crê em Deus. Porque em Cristo, Ele que assumiu para si as nossas dores e também as nossas quedas, é sinal de esperança. Então, o caminho da Via Sacra é o caminho de todo fiel que caminha na história do mundo em direção à ressurreição. Essa é a reflexão que deve ser feita, padre? É justamente isso, ou seja, a Quaresma é esse êxodo espiritual, é esta saída da escravidão para a libertação. E caminhamos, portanto, subimos ao Monte Santo da Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa. E o que é a Páscoa? É a passagem da morte para a vida. Jesus Cristo sofreu, morreu e ressuscitou. Assim, nós, unidos a Ele, inseridos nele pelo sacramento do batismo, também nós iremos sofrer, iremos morrer, mas em Cristo nós iremos ressuscitar. Com o passar do tempo, muitas coisas mudam. A Quaresma também mudou, padre, ou não? A Quaresma, ela visa mudar os corações, E a gente se dá conta de que é um tempo de recolhimento, é um tempo de meditação, de proximidade, é um tempo de deserto. Então, é um tempo onde a gente é convidado a buscar o essencial, Vivemos numa sociedade preocupada com o físico, com o corpo escultural, ou também com tantas outras realidades, preocupados com o aperfeiçoamento profissional, e às vezes nós esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual, que é uma dimensão importante que integra todas as demais dimensões da nossa vida. O afastamento da igreja também, durante a pandemia, acabou deixando essa lacuna. Esse é o momento de uma aproximação maior, padre? Muitas pessoas diziam que depois que a pandemia ia se encerrasse e voltasse às missas, a adesão das pessoas seria menor. Eu estou percebendo ao contrário, A participação das pessoas tem aumentado a cada dia. Então a gente percebe que a dimensão espiritual ela é essencial na constituição do sujeito. Então nós devemos perceber que a vida de oração, a vida de fé, ela contribui muito para o nosso bem-estar, e, ao mesmo tempo, amplia as nossas relações humanas. Qual a mensagem durante esses 40 dias, padre?
Nesse tempo quaresmal, nós somos convidados a olhar para Cristo crucificado, este que assumiu para si as nossas dores. Então, que nesse tempo de quaresma, cada um de nós possamos nos purificar, nos converter, porque o coração do ser humano, muitas vezes, pratica o mal. Nós devemos constantemente procurar exercer, praticar as virtudes e assim nos afastar daquelas realidades de indiferença religiosa, de polarizações também. E nesse tempo também a Igreja nos apresenta a campanha da Fraternidade Ecumênica nesse ano de 2021, convidando-nos à fraternidade, o diálogo, compromisso de amor. Então, numa sociedade onde a gente percebe o racismo, a violência contra as mulheres, a violência contra as pessoas homoafetivas. Então, é importante a gente se dar conta de que a fé, ela ilumina a nossa realidade, né? Ela luta em defesa da dignidade da pessoa humana. Então, que nesse tempo quaresmal nós possamos exercitar o diálogo, né? É uma sociedade onde a gente percebe tantas situações difíceis que nos deixam chateados, mas que não podemos perder jamais a esperança, mas sempre nos colocar numa atitude de diálogo, de escuta do outro.